Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: este é quem batiza. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos no segundo domingo do tempo comum. Semana passada, na segunda-feira, nós celebrávamos o batismo de Jesus. Com o batismo de Jesus, inicia o tempo comum, a primeira semana. Comum não porque não tem o seu valor diante dos outros tempos litúrgicos, não é isso? É comum porque está dentre dois grandes tempos litúrgicos fortes da igreja. O Natal, que acabamos de celebrar, mas também a Páscoa, que nós vamos iniciar com a Quaresma, nos preparando para a ressurreição de nosso Senhor. Então o tempo comum, ele vai falar para nós da vida pública de Jesus. E olha que nós já estamos iniciando esta vida pública de Jesus a partir do quê? Do Espírito Santo que vem sobre Jesus, como forma de pomba, e a partir desse Espírito Santo que vem, ele vai iniciar o quê? O anúncio do reino de Deus, já nos preparando para também acolhermos este reino de Deus, anunciado pelo Cristo Jesus. Hoje o Evangelho nos aponta João Batista. João Batista, o precursor, sabemos disso, e João Batista, ele vai apontar Jesus de dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o próprio João Batista. Aí nós temos que olhar João Batista como uma característica de que ele sabe quem ele é e onde ele deve se portar, e quando ele deve se apresentar. São João Batista, ele não vai dizer que ele é o Messias, mas ele vai apontar aquele que veio para restaurar o povo de Israel. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só um parênteses para nós entendermos: Cordeiro, para a Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos aí duas ações desse Cordeiro que nós vamos recordar, e aí vamos fazer uma ponte com a realidade que nós estamos vivendo nesse segundo domingo do tempo comum. Lembra quando o povo de Israel estava escravo no Egito? Moisés foi para libertar o povo, e chegando lá, ele anunciou ao faraó que queria que libertasse o povo. E o faraó, endurecido o coração, não aceitava. Até que Moisés disse ao povo de Israel: vocês vão tomar um cordeiro, imolar este cordeiro, e com o sangue do cordeiro vão ungir os umbrais das portas de suas casas, porque aí o anjo exterminador não irá passar.
não irá tocar. Então nós temos essa ação do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro imolado, a salvação permaneceu para o povo de Israel. Uma segunda ação do Cordeiro no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Cordeiro era aquele que era levado até o templo para ser morto e assim purificar a família que deu o Cordeiro dos seus pecados. O Cordeiro era aquele que expiava os pecados de toda a família. Então veja, nós temos aqui o Cordeiro, que com seu sangue ungido nas portas, salva o povo de Deus, mas o Cordeiro também que é morto para a remissão dos pecados. Isso tudo metaforicamente, porque vai se concluir em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Cristo Jesus é agora, com seu sangue derramado na cruz, com a imolação dele como Cordeiro, que redime o pecado da humanidade. Veja só. Então, olha como o Antigo Testamento ele vem responder hoje o Novo Testamento. Como vem concretizar a profecia de Isaías na primeira leitura. Porque na primeira leitura o profeta Isaías vai trazer aquela mensagem de esperança, de conforto para o povo, retomando a caminhada, construindo a cidade de Jerusalém. E ele vai dizer assim: não basta seres meu servo para restaurar a tribo de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu farei de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Então, olha, Isaías já está preanunciando esse Jesus que vem para iluminar as trevas da nossa humanidade. E o que obscurece a humanidade hoje? O pecado. O pecado nos afasta de Deus, desta luz. Então a nossa alma, o nosso espírito vai se escurecendo. Agora vem Jesus para iluminar as trevas dessa nossa humanidade. E quando nós já entendemos esta luz do Cristo Jesus, que nos ilumina, nós já vamos perceber, olha, o Cristo Jesus realmente perdoa as minhas faltas. Mas para que nós possamos entender esse Jesus Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós temos que olhar para a nossa dimensão de pecador. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Olha que grande graça. Todos nós somos pecadores. Quem não levantou a mão aí é mentiroso. São João vai dizer, hein? Quem não tem pecado é mentiroso, hein? Quem não levantou, mas agora já foi, também não vou perguntar de novo. Mas olha, nós temos uma graça, nós somos pecadores, e ser pecador significa também que eu sou necessitado da misericórdia e do perdão de Deus. Olha que grande graça que nós temos. E nós temos este perdão de Deus na nossa frente, na nossa realidade de hoje. Porém, não são todos que aderem a este perdão de Deus, porque não reconhecem Jesus como Cordeiro que vem para perdoar os nossos pecados. Aquilo que João Batista professa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha, nós temos que fazer uma experiência muito grande com isso. E seria bom se nós pudéssemos pegar esta semana só esta frase do Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque vai fazer com que nós possamos olhar para dentro de nós, a nossa dimensão de pecador, necessitado da misericórdia de Deus, necessitado do perdão de Deus. E além de tudo isso, quando São João aponta Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele vai dizer ainda assim, ó: este é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus hoje? Na minha realidade de família, na minha realidade do trabalho, na minha realidade social, quem é Jesus para mim hoje? Será que nós conseguimos professar esse Jesus como São João Batista nos aponta? Aquele que de fato é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Ou aquele que de fato é o Filho de Deus? Olha, se nós, cristãos autênticos, dermos esse testemunho, nós vamos perceber o mundo, a transformação que vai acontecer no mundo, a partir do nosso testemunho, hein? Se nós dermos esse testemunho, nós vamos perceber isso. É o que Paulo vem falar para nós na segunda leitura. Quando a comunidade se reúne, olha nós aqui reunidos,
Para celebrar o Cristo Jesus, nós somos santificados, porque reconhecemos que somos pecadores e precisamos da misericórdia. E Paulo vai dizer isto para nós. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados com Cristo Jesus, chamados a ser santos. Somos nós. Eu sou São Paulino, né? Não sou santos, mas somos nós, chamados a ser santos. A santidade nós vamos buscar a cada dia, mas como? A partir de reconhecer Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo, a partir de ver Jesus como Filho de Deus e a partir de olhar para a minha dimensão de pecador, necessitado da misericórdia. Façamos então esta grande experiência com a misericórdia de Deus. Busquemos cada dia este encontro com Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Deus. E assim possamos responder do fundo do coração, quem de fato é Jesus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.